Você já sonhou algo que quando você acordou parecia que aconteceu mesmo? Então, muitas vezes a mulher acorda brava porque ela sonhou que o marido deixou louça na pia. É ilustrativo, não é que aconteceu isso. Então. Aí sonhou isso, aí quando acorda, já acorda brava, eu tô brava e na verdade não aconteceu isso, né? Foi só um sonho. Então essa semana aconteceu comigo isso, aconteceu um sonho que eu tive, que eu achei que tinha realmente passado isso. Então eu sonhei que eu estava voltando para casa da minha mãe, depois da faculdade, então eu já estava quase no final da... E eu lembro assim no detalhe, parece que aconteceu mesmo assim. Então, eu estava voltando para casa da minha mãe, eu já estava quase no final da faculdade, eu ainda morava com ela, tinha 20 anos, era jovem. E aí eu comia a comida da minha mãe, né? E quando eu voltava para casa da minha mãe, eu tinha uma expectativa. Que tenha uma comida muito boa. Que tenha uma comida incrível. Só que quando eu cheguei, a minha mãe tinha feito algo que eu não curto muito. Que é sopa. Então, a minha mãe fazia bastante sopa, ela gostava de sopa. É um lugar frio também, faz muito frio, então a sopa é incrível, mas todos os dias também é difícil comer. E eu cheguei com essa expectativa e quando eu cheguei, não tinha o que eu queria. Então, nos nossos relacionamentos, normalmente a gente tem expectativas. O marido tem uma expectativa para com a mulher tem uma expectativa para com o marido. Mesma coisa os pais para com os filhos, discipulador com o discipulado, o líder do bate-papo com o grupo dele, o líder do bate-papo com a co-líder dele. Então a gente tem diversos relacionamentos, professor, aluno, chefe, empregado, em que a gente tem diversas expectativas. Mas hoje a gente está no culto de apresentação de bate-papos, como o Felipe e a Aline explicaram. E eu fiz uma pequena pesquisa do que irmãos esperam das irmãs no bate-papo e do que as irmãs esperam dos irmãos. Então, a gente vai ver um pouquinho, eu quero que sejam exatamente as palavras deles e delas. Então, primeiro, o que um líder espera de uma irmã? Que ela levante a liderança do líder através de respeito e admiração. Interessante, né? Segundo, puxar as irmãs junto com o líder. Então, que não seja independente, que ela também puxe junto com ele. Amém? Alguns pensaram aqui. Terceiro, usar o dom de ver os detalhes com sensibilidade. Senso acolhedor, trazer aspectos de lar e família. Então, o irmão espiritual parece, né? Uau! Usar o dom, sensibilidade, acolhedor. Outro irmão, isso é uma pequena amostra estatística das regiões aqui, amém? Outro irmão falou que ela seja uma parceira. Amém? Então, os irmãos também precisam de amigas, precisam de um ombro onde chorar às vezes, né? Que ela seja respeitosa. Então, isso é importante também. Terceiro, aprender que nem tudo vai ser do jeito que ela quer. Acho que esse irmão está um pouco amargurado, né? Quarto, ser criativa. Ser melhor amiga das meninas, ser amiga dos irmãos, não ter medo de falar o que pensa, ser aberta com as lutas do bate-papo. Então, é importante, né? Isso é o que os irmãos esperam das irmãs. Claro, líderes de bate-papo, mas todos podemos ser líderes de bate-papo. Todos temos um grupo, todos podemos liderar as irmãs. Agora, o que as irmãs esperam dos irmãos? Aí que é interessante. Aí que todo mundo...
Fala, agora não. Então, primeiro, humildade para sempre compartilhar os planos e pedir conselho. Então, isso é importante, vamos pedir conselho. Se você é super espiritual, pede conselho também, amém? Segundo, ambição para fazer planos de crescimento do bate-papo. Então, as irmãs querem homens ambiciosos, não homens que fiquem, sim, com preguiça de sonhar. Terceiro, comunicação clara com a co-líder e com o grupo, transmitindo a direção que precisamos seguir para crescer. Então, as irmãs precisam de alguém que é claro, que sabe o que quer e sabe comunicar de forma objetiva. Outra irmã falou que estimule a união do grupo. Então, as irmãs esperam que seja o homem que crie a união do grupo, que dê a direção, que crie a família no grupo. Que lidere puxando os homens e as mulheres. Então, elas esperam que o homem esteja na frente. Que ele que seja o que puxa e não seja puxado. Que traga ensinamentos anteriores ao que está aprendendo e que possa ajudar o grupo. Então, que eu seja um líder que use a Bíblia. Então, eu sei que às vezes a gente tem ideias incríveis, mas é melhor usar a Bíblia, amém? Então, trazer ensinamentos bíblicos. E ajudar os discípulos treinando-os para desafios do dia a dia e tornando-os ainda líderes. Então, as irmãs esperam, em resumo, o quê? Um líder. Então, irmãos, o que as mulheres querem é um líder. E é isso que a gente precisa ser. Mas isso é a um nível, talvez, entre irmãos e irmãs. E a gente pensa, mas isso é a expectativa deles, isso é a expectativa delas. Mas que a gente precisa pensar, qual é a expectativa de Deus para conosco? O que Deus espera da gente? Então, o título da nossa pregação de hoje é O Bate-Papo que Deus Espera. Amém? Vamos comigo em Êxodo 32. Então, Êxodo capítulo 32. A gente vai ver qual é o bate-papo que Deus espera. E o primeiro ponto vai ser o líder que Deus espera. E o segundo ponto, o grupo que Deus espera. Êxodo 32, versículo 1. Então, só para vocês terem um contexto aqui, Moisés, ele tinha passado 40 dias no Monte Sinaí recebendo o mandamento de Deus. Então, estando na presença de Deus 40 dias. Já teve um tempo com Deus 40 dias? Assim, que ninguém saiba de você. Incrível isso. Olhem o que acontece no versículo 1. Êxodo 32, 1. O povo, a ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés... Eles já amavam muito o líder deles, né? Então, fala, esse Moisés, não é? Imagina que seu bate-papo pensasse de você, esse Lucas, esse não sei o quê. Isso já não demonstra muito respeito, né? Então, a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que ele aconteceu. Imagina um irmão desaparece 40 dias e você só pensa isso assim. Não sabemos o que ele aconteceu, né? Ninguém, pelo menos, faz um grupo de oração. Esse Moisés. Então, era um grupo difícil, talvez, né? Versículo 2. Respondeu-lhes Arão: tiram os brincos de ouro de suas mulheres, dos seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos para mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e era uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber. Levantou-se para entregar a farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se.
muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Vamos parar por aqui. Então, a Bíblia fala que o povo, ele pediu para Arão: constrói para a gente deuses que nos conduzam, deuses que vão estar na nossa frente. Porque as pessoas sempre precisam, irmãos, alguém que os conduza. E quando as pessoas não veem isso, elas inventam qualquer coisa. Arão, ele fez algo... Ele foi um líder de opinião do povo mais do que um líder espiritual. E ele fez o que o povo pediu. Tá bom, vou fazer. Pediu brinco de todo mundo. Eles colocaram ouro. Aí todo mundo foi generoso. Então, quando é sobre idolatria, as pessoas querem ser generosas. Quando se trata de dar para farra, dar para coisas, as pessoas não escatimam esforço. As pessoas estão dispostas a passar noites sem dormir em uma festa. Pessoas estão dispostas a gastar o seu dinheiro em vícios, em coisas que não servem, que na verdade destroem tanto o corpo fisicamente e ainda mais espiritualmente. Aí as pessoas são generosas. São generosas até para coisas que não parecem que são tão absurdas, como trabalho, universidade. As pessoas estão dispostas a dar a sua vida por isso. O povo estava disposto a dar tudo para ter um Deus ao qual eles adorariam. Arão faz isso, e depois Deus faz uma proposta para Moisés. Deus fala para Moisés: esse povo que você lidera se corrompeu. Eles se corromperam facilmente. Destruir todos. Imagina se você, líder de bate-papo, talvez você não está tão satisfeito com o seu grupo, e Deus fala para você: tudo bem, fique tranquilo, eu vou destruir seu bate-papo. Então, parece uma proposta boa, né? Imagina, fala para o Freitas, deixe-me, eu vou destruir o homem inteiro. E vou fazer de você uma grande descendência. Talvez o Freitas, ele ficaria: uau! Vamos ver, né, o que um líder espiritual faz. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando ao Senhor: por que se acenderia a tua ira contra teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o becerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o becerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Imagina o seu líder de bate-papo te pedir isso: bebe essa água. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam.
pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. E Arão é irmão de Moisés, ele pensa a mesma coisa. O homem que nos tirou do Egito. Versículo 24. Então eles disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe ouro. E eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Uau. O líder que Deus espera. Primeiro ponto. O líder que Deus espera, irmãos, primeiro, ele tem intimidade profunda com Deus. Moisés era tão íntimo com Deus. Moisés conhecia a identidade de Deus. Moisés sabia que Deus não era simplesmente um Deus que queria destruir ou queria matar. Ele sabia que Deus também é misericordioso. Deus é justo e Deus é misericordioso. E ele intercedeu pelo povo dele, por amor ao povo. E ele fala uma das orações mais ousadas que a gente pode fazer. Ele fala para Deus: arrepende-te do fogo da tua ira. Imagina você falar isso para Deus. Deus, arrepende-te do que você estava pensando fazer. Mas como você vai fazer isso? Só se a gente tem um relacionamento com Deus tão profundo quanto Moisés. A Bíblia fala em Êxodo 33, 32, que Moisés falava com Deus como com um amigo. Esse é o seu relacionamento com Deus hoje? Ou você só ora por você? Você só ora para que todo mundo seja destruído, mas pelo menos é você salvo. Porque Moisés poderia ter feito isso. Deus deu uma oferta incrível. Esquece desse povo, esse povo é propenso para o mal, é verdade, se corromperam, esquece deles. Você pode ser salvo. Mas Moisés suplicou por amor ao povo. Moisés intercedeu por eles. Moisés mesmo desafiou Deus. Por quê? Porque Deus espera, irmãos, que a gente mude a mente dele. Deus espera que a gente conheça Ele e saiba o que Deus pode fazer. Deus pode perdoar qualquer pecado. Deus pode perdoar qualquer pessoa. Deus te perdoou. Se te perdoou, pode perdoar qualquer um. Então, Deus me perdoou, irmãos. Quando eu penso em mim, Deus pode perdoar qualquer um. Então, a gente, irmãos, precisa ter misericórdia pelo povo. E não só pensar: esse povo é difícil. Esse campus que eu estou é difícil. Esse lugar que eu estou é difícil. A gente precisa, irmãos, ter um coração de interceder pelo povo. Se você lidera um bate-papo, você precisa ter um coração de interceder pelo seu grupo, pelo seu bate-papo. E se você não lidera um bate-papo, mesmo assim você precisa interceder pelo seu grupo, porque você pertence a um bate-papo. Você precisa interceder pelos perdidos. O quanto a gente ama os perdidos, irmãos. O quanto a gente intercede pelas pessoas que não têm Deus. O quanto a gente está disposto a sacrificar para que outras almas, assim como a Júlia hoje, sejam batizadas. Então, esse é o coração de um líder que Deus espera. E esse é o coração de um discípulo que Deus espera. Por quê? Porque esse é o coração de Jesus. Jesus intercedeu ao ponto de dar a própria vida. A Bíblia fala que Paulo, ele intercedeu ao ponto de estar disposto a deixar a vida espiritual. Em Romanos 9, a Bíblia fala que Paulo disse para Deus: eu sou capaz de ser amaldiçoado com tal que meu povo se salve. Esse é o nosso amor pelo povo, irmãos. Esse é o seu amor pelo seu povo de São Paulo, pelo seu bairro, pela sua faculdade, pelo seu país. Esse é o amor que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Um amor de interceder pelos outros. Esse é o coração de um líder que Deus espera. Também Deus espera que um líder assuma a responsabilidade. Então, é muito fácil a gente delegar a responsabilidade para o povo. Então, Arão fez isso, né? Arão falou: não se enfureça, Senhor. Você sabe como é esse povo. Você conhece. Você sabe como é a pessoa que eu discipulo. Você sabe como é o meu bate-papo. E aí a gente começa a delegar a nossa responsabilidade. É do outro. É o outro que... Eu sou espiritual, o resto não é. Não tem o que fazer. Sabe? Então, um líder, irmãos, ele assume a responsabilidade. O seu grupo está de acordo com a sua fé. E de acordo com a responsabilidade que você assume. Se você não assume a responsabilidade, você não vai fazer nada. E você pode aceitar essa oferta.
E talvez você nem sequer receba essa oferta de você somente ser salvo e o resto ser destruído. Então, esse é o coração de um líder que Deus espera. E para mim, sem dúvida alguma, eu quero levantar 3 irmãos que me inspiram nisso, que são o Felipe, o Gustavo e o Senna, que está cuidando da mãe dele. Então, eu lembro que quando eu chegava na rap, quando eu estava numa época um pouco mais turbulenta do doutorado, então eu chegava umas 10 da noite, muitas vezes na rap, depois de estar na USP o dia inteiro. E às vezes um deles já estava na porta esperando, desde a noite, tipo, era melhor estar dentro. E aí falava, irmão, tem um cara que quer ser batizado e ele precisa disso aqui. Eu tenho boas notícias, irmão, e a gente precisa de ajuda também. E aí, enquanto ele estava falando, aí descia o outro dessa escada. Irmão, também tem outro no meu bate-papo que ele está assim e a gente está estudando a Bíblia com ele quer ser batizado, a gente precisa de ajuda. E aí chegava o outro e aí todo mundo falando. Então, por quê? Porque são líderes que amam o povo. Amém. São líderes que amam o grupo deles. Se vocês veem, são os líderes que têm feito o grupo deles crescer. Por quê? Porque eles intercederam para o povo. E eles precisaram aprender isso, porque inicialmente muitas vezes o coração não era esse, né, Gustavo? O coração era, vamos fazer justiça. Mas a gente precisa, irmãos, interceder pelo nosso grupo, amém? Interceder pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Se você não tem um grupo, cria o grupo. Faz o seu grupo, ajuda as pessoas com que você mora, ajuda as pessoas do seu bate-papo. Não é só responsabilidade do líder, é responsabilidade de cada um. Amém, irmãos? E por isso, o segundo ponto, para ter um líder, precisa também o quê? Um grupo. Então, o grupo que Deus espera. Segundo ponto. Versículo 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado. Então, não é esse o grupo que Deus espera, né? Deus espera um grupo que está desenfreado, mas com o Espírito Santo, não desenfreado de farra. E que Arão tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. O grupo que Deus espera. O grupo que Deus espera, irmãos, não é um grupo que se levanta por alguém. Não um grupo que se levanta pelo nome de uma pessoa. Não um grupo que se levanta por características físicas. É um grupo que se levanta, como fala no versículo 26, pelo nome do Senhor. Esse é o grupo que Deus espera. Um grupo que se levanta pelo nome dele e de ninguém mais. E claro, a gente precisa respeitar os nossos líderes. Então não é bom tratar seu líder como esse tal. Esse chiqueto, sabe? Isso não vai ser bom. Mas também você não precisa idolatrar seu líder. Não precisa, precisa ter um respeito, porque é isso que Deus espera do grupo. Deus espera que você se levante pelo nome de Deus e você honre os seus líderes. Honre as pessoas que estão te servindo. Porque liderar não é mais que servir. E por isso que muitos fogem às vezes de liderar. Por quê? Porque se trata de servir. Então, Deus espera, irmãos, um grupo que honre os seus líderes, um grupo que se levante primeiro por Deus, que honre os seus líderes, um grupo generoso. Então, esse grupo aqui, ele foi generoso para os ídolos, foi generoso para um bezerro. As pessoas são generosas para adorar coisas. Então, quanto mais um discípulo precisa ser generoso para adorar a Deus. E não só estou falando de ofertas, claro, as nossas ofertas também são parte da nossa generosidade. Mas também o nosso tempo, os nossos desejos, a nossa vontade. Então me inspirou muito a Júlia falando, irmãos e irmãs vindo de 2 horas da onde ela morava para fazer estudo bíblico. A Rafinha, sabe, um grupo em conjunto, todo mundo trabalhando junto. Então é incrível isso, né? A Oeste e Sul trabalhando junto, dando um fruto já hoje. Por quê? Porque o que Deus espera é também um grupo que cresça. Então no versículo 13 fala, lembra-te dos teus servos, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu. Então o que Deus espera de cada bate-papo, irmãos, é que cada bate-papo seja numeroso. Cada bate-papo dê muitos frutos, seja como as estrelas do seu bate-papo. Imagina você ser tão numeroso como as estrelas do céu do Butantã.
Ser tão numeroso como as estrelas do céu do Capão. Quem está animado para isso? Ser tão numeroso como as estrelas do céu de Pinheiros, do Morumbi, sabe? De tantos lugares que precisam de Deus. Então a expectativa de Deus para um grupo é que o grupo cresça. Não que o grupo diminua, não que o grupo fique cada vez menor, mas que o grupo cresça. Cresça como? Numericamente, mas também se espalhando em mais regiões. Tendo mais bate-papos, tendo mais líderes, pessoas dispostas a servir, indo para onde ninguém vai. É isso que Deus espera, irmãos. Grupos que cresçam, grupos que obedeçam os seus líderes. Então imagina esse mandato do líder do bate-papo. Ele moeu as coisas até virar pó e espalhou na água e fez tomar todo mundo. Estaria disposto a fazer isso no seu bate-papo? E às vezes a gente fica crítico no bate-papo. Meu líder falou para orar às 5 da manhã. Meu líder falou para evangelizar com 10 pessoas. A gente fica crítico, pensando que é do líder. Irmãos, não é do líder. Você fez um compromisso com Deus. Quando você estudou a Bíblia, Lucas 14, a Bíblia fala, o custo de ser um discípulo é renunciar a tudo. Então você não renunciou a tudo pelo líder do bate-papo, pelo líder da região. Você renunciou a tudo por Deus. Então, a nossa obediência não é para com o líder, a nossa obediência é para com Deus. Deus espera um grupo que que assuma a responsabilidade. Arão falou algo interessante, ele falou, eu pedi ouro, joguei no fogo e surgiu um bezerro. Então, Arão era uma vítima das situações. Arão era sabe, eu não queria fazer isso, mas eu só joguei e aconteceu. Muitas vezes é assim que os ateus pensam. Surgiu do nada, sabe? O DNA, tudo é incrível, então tudo foi uau, mas foi do nada. Não aconteceu do nada. É Deus orquestrando tudo isso. E Arão, ele queria deixar desculpa com os outros. Queria ser uma vítima das situações. Como você tem sido no seu bate-papo? No seu bate-papo você é uma vítima das situações? As pessoas conhecem mais você pelo seu trabalho no bate-papo ou porque você faz mais hora extra durante o bate-papo? As pessoas conhecem você no bate-papo porque você vai independente do que acontecer ou porque se chover, as pessoas sabem que você não vai. Então, qual é o nosso compromisso, irmãos? Nosso compromisso é com Deus. Quando a gente assume esse compromisso, a gente assume a responsabilidade. Então, irmãos, não pode acontecer isso, de pessoas não irem nos bate-papos. E na verdade, nem é para você só ir no bate-papo. O bate-papo é para você ajudar outras pessoas. A gente deveria estar levando pessoas novas, os nossos amigos, nossos familiares, pessoas que a gente conhece na hora também. Então, esse é o intuito do grupo, irmãos. Assumir a responsabilidade e não colocar desculpas nas coisas, porque sempre vai ter um inconveniente. E claro, dá para entender quando alguém tem um imprevisto um dia, mas ter um imprevisto todas essas semanas, isso já não é imprevisto, isso é algo previsto. Então é melhor você mudar de bate-papo, é você pedir ajuda, irmão, eu preciso fazer isso. Ou pelo menos você tem estudos bíblicos ou só você aparece quando alguém fala? Então, esse é o intuito, irmãos. O grupo que Deus espera é um grupo que assume sua responsabilidade e não delega tudo para o líder. Então, pergunta para o seu líder, como você se sente, irmão? Você já perguntou alguma vez para o seu líder? Como você se sente, irmão? Sente sobrecarregado? Está feliz que eu sou do seu bate-papo? Talvez... Por que a gente está irritado? Porque talvez não está feliz, Então, irmãos, não vamos ser um fardo uns para os outros. Vamos primeiro assumir a nossa responsabilidade de ajudar uns aos outros, amém? Então, esse é o grupo que Deus espera, irmãos. Então, a gente começou falando isso, né? Qual o desafio, irmãos? Vá no seu bate-papo e leve um visitante. Então, vá no seu bate-papo. Se você não pode ir no bate-papo que aconteceu no dia, teve um imprevisto, vai no dia seguinte em outro bate-papo. Sempre tem um bate-papo. Tem bate-papo segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta. Irmão, somos agora, juntando as regiões oeste e sul, somos 16 bate-papos. Então, se não tem um bate-papo para você, eu não sei o que fazer.
Mas tem um bate-papo para você. Tem um bate-papo para cada um, irmãos. Abrace seu bate-papo. Esse é o seu desafio. Abrace seu bate-papo. Tenha uma responsabilidade no seu bate-papo. É cuidar das cadeiras, é ter o lugar, é reservar. Tenha uma responsabilidade no seu bate-papo. Peça para o seu líder. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente já não tem apenas expectativas próprias, egoístas uns dos outros. Então o mundo, ele cria expectativas uns dos outros. Eu quero que meu marido seja assim. Eu quero que a minha mulher seja assim. Eu quero que meu líder seja assim. Quando a gente, irmãos, é próximo de Deus, quando a gente está perto de Deus, assim como Moisés estava perto, a gente vai ter as expectativas que Deus tem também uns dos outros. Você vai esperar do seu grupo o que Deus espera desse grupo. Não o que você quer, senão o que Deus espera. Você vai esperar do seu líder o que Deus espera do seu líder. Não o que você acha, senão o que Deus espera. Por quê? Porque você está em uma comunhão intensa com Deus. Você é íntimo de Deus. Amém, irmãos? Então, esse é o desafio, irmãos. Estarmos próximos de Deus. Isso é uma responsabilidade própria. Ninguém mais pode fazer isso por você. Esteja próximo de Deus. Fique próximo de Deus nos seus tempos com Deus, na sua oração. Tenha orações ousadas. Amém. E assim, abrace seus bate-papos. Porque esses são os bate-papos que Deus espera. E para Deus seja glória. Amém.